Olá, meu nome é Iago, sou estudante de bacharelado de Educação Física. Estarei hoje aqui explicando um pouco sobre o TCC com o devido tema treino específico para atletas de futebol e performance. E nesse sentido estaremos falando como os treinos personalizados podem melhorar tanto na alta performance como diminuir os riscos de lesões para atletas de futebol. O futebol é bem complexo, precisa de velocidade, salto, agilidade, corrida, mudança de direção, entre outras características. Nesse sentido, o atleta deve ter o seu treino especializado para esse fim. Não adianta o treino ser de baixo volume se o atleta precisa ter alta performance. As coisas devem estar ocorrendo em conjunto. Quanto o treino de acordo com a característica do atleta, de acordo com a característica do indivíduo. E esse estudo vem como uma revisão da literatura utilizando pesquisas que foram entre julho e agosto de 2025, certo? As bases de dados consultadas foram Cielo e Google Acadêmico. Foram selecionados alguns artigos que abordam treinamento físico abordado para atletas de futebol, periodização de treino, controle de carga, coordenação motora aplicada ao esporte. O foco foi compreender a prática baseada em evidências que podem ser aplicadas na rotina profissional de treinamento esportivo. Então você pode ver que alguns artigos foram selecionados: treino físico voltado para atletas de futebol, periodização de treino. O que é periodização de treino? Onde que você faz uma sequência de treinamento durante uma prática de tempo. Por exemplo, você vai fazer 3 exercícios ou 3 sequências de exercícios durante uma semana. E isso para cada atleta, isso para cada pessoa. Vai depender do seu estímulo, vai depender da sua característica. Então, os resultados da revisão que indica o desempenho do atleta mostra que precisa do desempenho de acordo com as suas características. Não tem como o atleta, então, performar de forma benéfica, de forma mais inteligente, se o estilo de treinamento não cabe a ele, ou o estilo de treinamento está generalizando, totalizando. O treino deve ser agudo, deve ser objetivo para cada atleta, principalmente, como a gente está falando no meio futebolístico, deve ser ocorrido o treinamento para cada indivíduo de acordo com a sua performance. Então, além disso, percebe que esses treinamentos que integram a qualidade do exercício para atletas de futebol, principalmente nas suas capacidades físicas, velocidade, resistência, agilidade, somente veio para agregar e é essencial para o atleta, para o jogador de futebol. O trabalho de coordenação também não se sai de fora, muito pelo contrário, precisa da coordenação motora para ter uma explosão melhor, para ter uma agilidade melhor, uma resposta melhor sobre a decisão do atleta, sobre a decisão daquele fato, naquele momento, do ato, para ser um ato perfeito e beneficente para o resultado da sua ação. Então concluímos que os treinos específicos individualizadores para o atleta tiveram uma performance melhor, reduzindo mais ainda os riscos de lesões. Como eu expliquei, se você faz um treino específico para um atleta em relação ao fisiculturismo, possivelmente vai lesionar, e assim vice-versa. Você, para um atleta, você faz um treinamento de fisiculturismo, possivelmente aquele atleta vai se lesionar. Então entende-se o seguinte, que o treinamento, novamente, ele tem que ser individualizador. Ele tem que caber nas suas características em relação ao atleta. A periodização ela é muito importante para o atleta, para não acontecer o overtreino. Por que a periodização é muito importante para o atleta para não acontecer esse tipo de situação? Porque se o atleta está em alta intensidade, em um certo momento do seu treinamento, ele precisa dar uma descansada para não acontecer o overtreino. O que é o overtreino? É quando começa a dar excesso de fadiga, a performance cai gradativamente de forma visível
Então isso para um atleta não é tão relevante. O que é relevante para o atleta? Uma periodização onde ele possa se manter em boa performance, lá em cima, constante, ou no nível mais adequado, onde ele possa desenvolver uma boa qualidade técnica, funcional e física do futebol. As principais referências utilizadas para esse estudo incluem alguns autores como Abernethy, Bacurau, Batista, Bassetti Júnior, que foram autores que têm base científica para aplicação dos métodos de treinamento. E eles falam, esses mesmos autores no quais eu citei, que precisa não só da teoria, mas a teoria precisa estar interligada à prática. Ou seja, falar da teoria é muito fácil, precisa estar coligada à prática. Que seja assim mesmo, que seja um atleta, que seja um indivíduo que vai estar nesse esporte do futebol. Então aqui eu concluo alguns passos a respeito das características do futebol de alta performance e o desempenho, onde que deve ser novamente a relação entre a prática e a teoria devem estar coligadas para que tenha uma boa melhora e um bom desenvolvimento do atleta no futebol. Fica meu agradecimento aqui, muito obrigado.